Olá, você que acompanhou Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o universo de Sombriossos. Antes de começar a falar um pouco desse universo, peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Também para acessar as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, porque por lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, dos livros, dos games e também críticas, dicas, vitrine e muito mais. Para quem não sabe, Sombriossos, ou Shadow and Bone no título em inglês, é inspirado no universo de livros criado pela autora Leigh Bardugo, que tem vários livros envolvendo esse universo. Os três primeiros são realmente baseados nesse universo de Sombriossos. Tem dois sobre o Six of Crows e tem mais um que é sobre o Nikolai, que apareceu nessa segunda temporada, que estreou no dia 16 de março no catálogo da Netflix. É bem importante mencionar que a série Sombriossos, ela mistura elementos de Sombriossos, da trilogia, e também da duologia de Six of Crows. Além disso, a Netflix detém os direitos para a possível adaptação do livro que acompanha todo esse universo, que é a Linguagem dos Espinhos, que são basicamente contos e mais informações do folclore da série. E quando eu digo série aqui, é não somente da série de TV, mas principalmente a dos livros. É importante mencionar também que a série de TV, ela amadureceu a maioria dos personagens, já que boa parte deles está saindo da adolescência, iniciando a vida adulta. Então ela fez com que a Netflix, os showrunners e tudo mais, não a Netflix em si, porque a Netflix só transmite, só exibe, os roteiristas, eles aumentaram as idades para que tudo fosse mais com sentido e também os temas abordados se alinhassem melhor às narrativas criadas, porque senão ia ficar uma trama muito mais podada em alguns aspectos do que poderia, tanto que a segunda temporada aumentou a classificação indicativa aqui no Brasil para 16 anos, sendo que a primeira temporada, se eu não me engano, quando foi lançada, em 2021, ela foi de 14 anos. E aqui entra toda uma menção também, que eu não li os livros, tá? Eu tenho um problema em ler livros de fantasia nesse nível. O último que eu li foi exatamente Crônicas de Gelo e Fogo, e estou esperando o Martin continuar suas histórias, tanto os dois últimos livros quanto a continuação de Fogo e Sangue, para conseguir ler tudo de uma maneira mais fluida, né? Principalmente porque muitos livros de fantasia acabam juntando muitas informações e que depois eu vou ter que ficar pesquisando do mesmo jeito e aí eu acabo ficando confusa. Mas está nos meus intuitos, nos meus desejos, ler essas obras o mais breve possível. Não dou uma estimativa, mas enfim. Mas o que me chama a atenção, me chamou a atenção antes, até mesmo sem saber que, por exemplo, o Ben Barnes, que é um ator que eu gosto, estava envolvido na produção, é a criação desse universo, que é a parte que mais me deixa feliz dentro dessas adaptações. As criações desses universos são, para mim, a parte mais importante antes de qualquer criação de personagem. E isso eu acho que a Bardugo faz de uma maneira boa. Não vou falar que é excelente, porque eu não li os livros, mas que tem algumas coisas que fazem sentido e que não fogem tanto ao que sabemos. Um exemplo disso é que a Bardugo utiliza algumas eras da humanidade, mais recentes da humanidade, não vou falar mais recentes, mas que fizeram parte da história humana, para moldar esse universo, os seus países e alguns costumes. Começando pela Ravnica, que é o país ali, a principal ambientação dos protagonistas, do núcleo principal, é inspirada na Rússia tisserânica, na parte
sárica, né? Na parte ali exatamente do Nicholas, né? Que teve depois Anastácia e tudo mais, os Romanov e tudo mais, é antes disso, né? É essa parte dos czares da Rússia. Ketterdam é inspirado na cultura, principalmente nos costumes de Amsterdã e também dos Países Baixos, lembrando que os Países Baixos não é somente a Holanda, faz parte dos Países Baixos, mas nem todo País Baixo é Holanda, né? Já que a Holanda é uma espécie de condado dentro dos Países Baixos. Churran é inspirado na Mongólia e na China. E Ferja é inspirado, eu espero estar falando corretamente, tá? Porque eu não sou extremamente apta, né, exatamente da fala, mas é como se escreve, como a sonoridade aparece dentro da série, é inspirada na cultura escandinávia. E o enredo principal, né, de Sombriossos, para quem está determinado a começar a assistir, envolve as Grishas, que são seres com pessoas, né, com habilidades especiais, que nasceram com essas habilidades especiais, que são divididas em algumas classes devido às suas exatamente de acordo com as suas habilidades e o que essas habilidades transmitem. Começamos com os Corporalic, que é a ordem dos vivos e dos mortos, que são basicamente os curandeiros, aqueles que mexem com doenças e tudo mais. E entre eles encontra-se os Hearttrenders, né, aqueles capazes de tirar o ar de alguém, né, ou seja, de matar, realmente. E até mesmo os Tailors, que são aqueles capazes de mudar a aparência. Durante a minha pesquisa, eu não consegui achar os nomes traduzidos, mas quem souber, por favor, coloca certinho, porque também são nomes que quem conhece um pouco do inglês consegue entender perfeitamente a razão desses nomes, né? Mas enfim. A segunda ordem é a Ether Alki, que é a ordem dos conjuradores, que inclui os Inferni, os Tidemakers e até mesmo os Squylers, né? A Lina e o Darkling se encontram em uma categoria deles, mas eles são outros tipos, eles são raros, né? O Darkling, ele é das sombras e a Lina é a conjuradora do sol, então eles são dois tipos raríssimos dessa categoria. E tem os Materialki, que são a ordem dos fabricadores, ou seja, daqueles que conseguem manipular objetos e tudo mais, eles conseguem fabricar as coisas. Além disso tudo, a principal parte, né, a principal narrativa dentro de Sombriossos é o antagonismo entre a Lina e o Darkling, né, literalmente o sol e a sombra, né, a luz e a sombra, mas também a questão da dobra, que foi uma criação, uma dobra de sombras que surgiu há muito tempo e que dividiu o país, né? Foi determinante para muitas coisas que aconteceram no país, que é Ravka. Como eu disse, o universo, né, a série Sombriossos acaba também trazendo os Six of Crows, que são um grupo de ladrões, basicamente, um grupo de criminosos que estão ali tentando sobreviver dentro de Ketterdam, que são uma parte mais empobrecida, de alguma forma, em algumas situações, em alguns lugares. Na primeira temporada, nós somos apresentados a Inej, a Kaz e Jesper, já como um trio, a Nina e o Matias em um enredo separado, e depois eles são separados, a Nina se junta a eles, e também se junta a eles o Willan, então fica, na verdade, um grupo de 6 que são 3 casais, né? E eu fiquei chateadíssima que só um fica bem na segunda temporada, e eu já quero a terceira para conseguir juntar todo mundo, mas enfim. Também é importante já mencionar que já estão trabalhando em possível spin-off envolvendo Six of Crows, assim que a Netflix falar,
tá bom, manda aí, capaz de ser feito. Primeiro porque talvez seja realmente a parte mais legal, mas também a que as pessoas mais queiram acompanhar dentro ali do universo de Shadow and Bone, por N motivos, mas principalmente porque são um bando de gente com problemas e que precisam seriamente de uma terapia ou pelo menos de expressar melhor seus sentimentos, porque eles guardam tudo e esquecem que voz será, né? Falar em voz alta faz bem, mas enfim, estamos lidando com personagens e se nem os pessoas reais sabem fazer isso, não podemos esperar muito de personagens. Mas principalmente porque eles já têm ali um enredo totalmente pronto, né, da parte dos livros e mesmo, então eles conseguem já endireitando e também criar suas próprias aventuras ali dentro de uma série, nem que seja uma minissérie. E nessa segunda temporada foram introduzidos 3 outros personagens bem importantes. Nikolai, que acaba ganhando também uma duologia, mas acho que só um livro acho que foi lançado ainda no Brasil, não sei se tem o segundo ainda, mas enfim. E também os gênios, Toila e Tamar, que também ali eles possuem uma ligação bem interessante e eles são 2 personagens bem legais que foram introduzidos. Também foram bem acrescentados no grupo que já estava estabelecido e que também precisava ganhar nova força. Eu acredito que o vídeo de hoje fica por aqui, era só mesmo uma introdução e para falar um pouco de Shadow and Bone. Eu terminei recentemente a segunda temporada, que é composta por 8 episódios. Eu gostei, mas ao mesmo tempo achei cansativo. Eu acho que não precisava de 8 episódios de mais de 55 minutos cada, alguns ultrapassando 1 hora. Principalmente em um momento em que ver tudo de uma vez eu acaba achando extremamente cansativo, tanto que eu acabei vendo em blocos de basicamente 2, 3 episódios. Então eu não consegui ter toda aquela felicidade toda de sentar e ficar olhando até, por tudo. Mas é uma série que, se souberem explorar bem mesmo o universo, e isso se torna uma grande questão até mesmo de outras adaptações de universos literários. E aqui, por exemplo, não entra alguns universos de romance, porque geralmente foca-se apenas em 2 personagens e os outros vão ganhando livros depois, né? E a gente vai acompanhando a cada passo, né? Cada casal depois. A gente encontra dentro de universos, principalmente fantasiosos, uma grande tendência a colocarem um romance em uma pauta muito maior do que ele deveria ser. E nisso, eu acredito que, não que acabe diminuindo, mas eu acho que acaba tirando o foco central do enredo principal, que é exatamente a problemática maior. Né? No caso aqui, é exatamente o antagonismo da Alina e do Darkling, ou até mesmo da Dobra, ou qualquer os seres das sombras que acabam entrando na segunda temporada, o que eles são. Né? E um romance não pode ser o grande foco. Isso acaba acaba sendo o principal foco em alguns livros de fantasia, principalmente quando os personagens possuem a idade da transição da adolescência para a vida adulta. Por N motivos, para atrair público, para introduzir o gênero, para mostrar que tá ali, que as pessoas se relacionam, e tá certo em mostrar que as pessoas se relacionam mesmo quando o fim do mundo tá acontecendo. E tudo bem ter a parte do romance, exatamente porque somos seres humanos e humanos se relacionam, independente da situação. Seja amizade, seja romântico, independente. Então, se souberem realizar de uma maneira correta, conseguem trazer todos esses elementos, conseguem fazer com que a trama principal, esse embate das sombras com as sombras, seja a parte maior, né, o que toma passa parte do grande
do enredo A, como colocam, e os romances acabam se tornando o plot C, os romances, o plot C, os relacionamentos em geral, o plot. Espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que é bem importante. Siga, compartilhe, clique nas redes sociais que estão aí linkadas na descrição e também no site, que por lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, dos games e dos livros, e também principalmente críticas, dicas, listas de envolvendo a cultura pop, né, a cultura geek, e também vitrine de produtos que estão chegando em diferentes lojas, principalmente online, também de produtos relacionados a esse mundo do entretenimento. É isso, e até a